Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Não me surpreendeu o resultado. São Paulo fez um bom primeiro tempo, segundo tempo não jogou nada. Quando o Fortaleza se acertou, o Fortaleza ganhou o jogo. O Fortaleza é um time muito mais ajeitado do que o São Paulo, até pelo trabalho longevo do Vojvoda. Enfim, você vê um jogador como aquele Pochettino no meio campo do Fortaleza, você fala, pô, ninguém no São Paulo tem esse senso de jogo, essa facilidade de jogar. O Ramos Rodrigues bate melhor na bola. Bate, mas e aí? O Pochettino está em todo lugar. Impressionante como esse jogador joga. No primeiro tempo ele estava bem marcado, depois ele achou um espaço. E foi um negócio incrível que ele fez. Ele deitou e rolou. E aí o resultado acabou sendo normal. O resultado dentro do que se poderia imaginar mesmo. Derrota natural do São Paulo para um time que é melhor que ele. Você vai dizer, individualmente não é? Não, individualmente talvez não, mas coletivamente, sem dúvida, é melhor. Olha, eu acho assim, até agora eu tenho visto um bom senso da direção do São Paulo. O Thiago Carpino não tem nem 20 jogos, foi contratado por essa diretoria, há pouco tempo. Então o mínimo que tem que fazer é mantê-lo. Agora, não pode ser, se bem que eu não ouvi nenhum diretor de São Paulo falar, né? Esse zum de rede social e tal. Se perder do Flamengo, tá fora. Pô, a chance de perder do Flamengo é enorme. Se tudo correr normalmente, vai perder do Flamengo. Então, para que esperar até quarta-feira? Mas a ideia é ter que manter o trabalho, deixar... E o São Paulo vai chegar uma hora que ele vai pegar times do nível dele, que ele vai pegar equipes que ele possa encarar diretamente, e tudo bem. Mais um detalhe. Ontem, apesar de jogar contra um time que está melhor montado como time, São Paulo de novo finalizou mais. Já tinha finalizado muitas vezes contra o Cobresal. E perde gols com muita facilidade. O goleiro fez grande defesa. Não fez. Chutam bola em cima do goleiro. O Luciano está numa fase terrível, ele é bom jogador, está numa fase muito ruim. O André Silva está jogando melhor, quando ele entra ele dá outra pegada. O time do São Paulo é limitado. Não adianta querer exigir do treinador que ele faça mágica. O São Paulo joga o que dá para jogar, cria oportunidade. Se o time não criasse, não, aí é culpa do treinador, mas cria e perde. Se eles não têm capacidade de fazer gol, aí já fica mais difícil para qualquer treinador. E tem dois detalhes aí. Nos últimos 8 jogos, né? Agora acho que chegou a 9, o São Paulo não vence o Fortaleza. E o Juan Pablo Vojvoda, que tem o segundo trabalho mais longevo do futebol brasileiro, jamais foi derrotado pelo São Paulo. Aí são 11 jogos, ele ganhou 6 e empatou 5, o Vojvoda. Você vê. Então, Fortaleza, com a excelente administração do Marcelo Paz, dentro e fora de campo. Dentro de campo, o trabalho do Vojvoda. Fora de campo, a gente tem que parabenizar o Marcelo Paz, toda a administração do Fortaleza, superior no confronto direto, no retrospecto mais recente contra esse São Paulo, que vive agora uma crise em cima do seu treinador, uma pressão. Bruno Prado, vai ficando insustentável essa relação do Carpini com o tricolor paulista. Derrota nas últimas horas na estreia do Campeonato Brasileiro. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Ontem, mais uma vez, a torcida foi toda para cima do treinador, né? Por enquanto, a diretoria vai mantendo. Acho que também eles não têm um nome. Acho que eles não têm um nome ainda para substituir o Carpini. Eles mantêm o treinador e se eles acreditam que o trabalho pode melhorar, eles devem manter. Até agora, realmente, o São Paulo, a maioria dos jogos foram ruins. Primeiro tempo ontem foi bom. Ontem, por desempenho, sempre a comparação tem que ser feita com o próprio São Paulo. Não adianta querer comparar o São Paulo com o Flamengo, com o Palmeiras. Comparar o São Paulo com o São Paulo. Ontem, o primeiro tempo foi bom. Foi o melhor momento aí depois de muito tempo. Só que não conseguiu fazer o gol, teve um domínio até acima do normal ali, de 45 minutos dominando, criando oportunidades. Já dava para saber que não ia conseguir dominar 90 minutos, porque não há uma disparidade entre os times, são times equilibrados e o Fortaleza no conjunto é melhor, 9 jogos que o Fortaleza não perde para o São Paulo. Nos últimos 3 campeonatos brasileiros, o Fortaleza ficou na frente do São Paulo. Em 21, 22 e 23, o Fortaleza terminou o campeonato na frente do São Paulo. Então, no segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, como era de se esperar, né? Dificilmente o São Paulo manteria o domínio que teve no primeiro tempo. O Vojvoda mexeu muito bem, acho que a mudança, a entrada do Moisés deu o contra-ataque ao time, né? Porque o Marinho não conseguia puxar contra-ataques, entraram o Moisés e o Machuca, os dois começaram a puxar contra-ataques, né? Saíram o Pikachu e o Marinho, o Fortaleza começou a chegar e fez o primeiro gol, e o segundo gol foi um claro desespero do São Paulo, né? Ontem, eu estava lá no estádio ontem na transmissão, o segundo gol começa num escanteio que o Ramos Rodrigues vai cobrar. Os 3 zagueiros vão para a área. Aí cobra o escanteio, rebate, a bola roda para lá, roda para cá. Eles ficaram lá.
O Fortaleza rouba a bola, não tinha ninguém, assim, acho que só estava o Pablo Maia no campo do São Paulo. A bola ficou um tempão rodando, os 3 zagueiros ficaram lá, assim, era bem no desespero, eles foram correndo lá pra frente. E aí um contra-ataque abertíssimo e 2-0 e acabou. Duvido que o treinador mandou. Não. Orientou, olha, quando vocês ficarem, vocês fiquem lá, tá? Ali foi Duvido. Puro. Foi desespero puro, né? E tomou 2-0 e ficou difícil, né? Até diminuiu com o André Silva. O André Silva realmente entrou bem de novo, vai cavando um lugar e dá para jogar com o Caleri, principalmente com 3 zagueiros ali. Aí você não precisa dos pontas, tem os alas para fazer isso. E até o Carpini correu um risco, né? Quando ele tira os 2 alas, Igor Vinícius e Michel Araújo, bota 2 atacantes ali, o Eric e o William Gomes. Aí o time começou a ter mais dificuldade para marcar o Fortaleza. Então, pelo segundo tempo, o Fortaleza mereceu. O São Paulo poderia ter terminado o primeiro tempo na frente, criou o suficiente para isso, mas não fez o gol. Fortaleza foi mais eficiente, ganhou o jogo. E o São Paulo tem agora uma tabela bem difícil, né? Tem Flamengo no Rio, tem Atlético Goianiense fora, Barcelona em Guayaquil pela Libertadores e depois um clássico com o Palmeiras no Morumbi. Então é uma tabela duríssima aí pela frente. Deu Leão no estádio do Morumbi, Fortaleza 2, São Paulo 1. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada. A atuação do São Paulo no primeiro tempo foi boa, no segundo tempo achei que o São Paulo se lançou demais pro ataque, o que não é um técnico pressionado, né? Faz 2 alterações, joga o time pra frente e em 2 contra-ataques o Fortaleza mata o jogo no Morumbi. Mauro César, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Olha, eu acho que primeiro é importante sempre lembrar de que maneira o Carpini chegou até o cargo de técnico do São Paulo, né? Ele é o técnico do São Paulo porque o São Paulo tem um presidente, um vice de futebol, um diretor de futebol e tem também um coordenador, né? E essas pessoas, eu falo do Casares, do Belmonte, do Rui Costa e do Muricy Ramalho. Eles escolheram o técnico. Com base em quê? Com base em quê? Nos trabalhos que ele realizou no Água Santa e no Juventude. Obviamente, são times de patamar bem inferior ao São Paulo, onde a expectativa é outra, onde o modelo de jogo que se encaixa e satisfaz, atende às expectativas, é diferente daquilo que se espera do time do São Paulo. Existe uma situação também no futebol brasileiro que as pessoas precisam se acostumar. Quando você pensa num time paulista jogando contra um time cearense, você imagina, o time paulista é franco favorito. Não é. No caso específico, não é. Esse retrospecto que vocês passaram só confirma a tese. O Fortaleza hoje é um adversário muito difícil para esse São Paulo. O Palmeiras é difícil. Para o São Paulo, então, né? Para o Corinthians. Não vou nem falar do Santos, que está na Série B. Fortaleza ele tem um trabalho consistente, regular. Porque perdeu o título para o Ceará e tal. O Ceará está na segunda divisão. Pode ser que continue lá mais um ano, como ano passado não conseguiu subir. O Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana. É óbvio que o trabalho do Fortaleza é mais consistente, né? Porque um jogo do estadual ali, rivalidade, nos pênaltis, perdeu que... vamos inverter então os papéis. Não, o Fortaleza está acima do seu rival, está acima de muitos times, de todos os times do Nordeste, inclusive o Bahia, e está acima de vários times da parte de baixo do mapa do Brasil, aqui do Sul-Sudeste. Isso é muito claro. Então o jogo é difícil. Fosse São Paulo e Fluminense, as pessoas olharem de outra maneira. São Paulo e Internacional, de outra maneira. São Paulo e não, Fortaleza. E não é isso que a gente vê. E o Fortaleza sabe como jogar como São Paulo, soube aproveitar, sustentar a igualdade no primeiro tempo, que de fato ele foi inferior, São Paulo foi melhor e criou situações. E na hora que o São Paulo foi se desesperando, como se o Fortaleza soubesse, né? Em algum momento, São Paulo vai se lançar ao ataque porque ele tem que ganhar. É inadmissível empatar com o Fortaleza em casa. E aí as coisas vão ficar mais claras. Foi exatamente o que aconteceu. As mexidas foram para explorar esse cenário muito provável, né? Que acabou se concretizando. E a vitória aconteceu meio que naturalmente. Agora, o que me chama a atenção é que toda a responsabilidade, toda ela, 100%, está sendo colocada no técnico. É óbvio que ele tem responsabilidade. Me parece evidente que o trabalho dele não é bom. As mexidas que ele fez e faz não têm sido boas. Então, existem motivos de sobra para o Thiago Carpini ser criticado. Só que ele não apareceu lá por acaso. Quem levou? Por que essas pessoas não são criticadas, não são questionadas? O Casares não era lá? Estavam lá nos puxa-saco, lá no dia que ganhou a Copa do Brasil, gritando lá no camarote, que eu ouvi, ninguém me contou. O palavrão é o melhor presidente do Brasil. Casares. Cadê essa turma? Cadê? Por que o Casares escolheu o Carpini? Quais os argumentos técnicos que sustentam essa contratação? O mesmo pode ser colocado para o Belmonte, para o Rui Costa e para o Muricy. Por que esse quarteto escolheu o Thiago Carpini? Com base em quê?
E agora eles vão correr para qual direção? Vão pegar aí um Felipão, Mano Menezes, um desses técnicos mais antigos e que estão aí na pista? E com base em quê também? Que tipo de jogo eles pretendem que se jogue? O que eles esperam do São Paulo? O São Paulo joga de que maneira? Como? E além disso tudo, existe uma outra coisa que é o imaginário de muita gente, de que o São Paulo era ótimo com o Dorival. Não era. Ele foi bem na Copa do Brasil, ganhou o torneio. Não era. O São Paulo foi um time errático durante todo o brasileiro, campanha ridícula fora de casa, ganhou um jogo só e ganhou de um Bahia desesperado, que precisava de pontos e tudo mais, acabou vencendo lá na Fonte Nova, na penúltima rodada praticamente. Foi o último jogo fora de casa, né? Sim. Do São Paulo. Então foi um time que viveu do Morumbi, jogos com mando de campo, com apoio maciço de sua torcida para conseguir se impor e correu o risco de rebaixamento, matemático, mas correu, não entrou na zona, mas ficou ali sempre assim, perto do Corinthians e do Santos. Os três ficaram ali. Meio, um passava o outro, um passava o outro. O Santos caiu, o Corinthians escapou, o São Paulo escapou. Mas essa foi a tônica. Em momento algum, o São Paulo brigou por vaga em Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, muito menos título ou coisa parecida. Então, o que se vê, assim, acho que tem um imaginário de um time que não existiu no ano passado. O Dorival só acabou tudo. Não, talvez o Dorival estivesse sofrendo os mesmos, não digo os mesmos, mas problemas um pouco parecidos com o do Carpini. Então, o São Paulo tem que ter entendimento de qual é o seu tamanho hoje como elenco, o que é possível e definir como ele quer que esse time jogue. Esse quarteto tem que resolver. Quer que jogue como? Aí contratar um técnico que possa executar isso. Mas a tentativa, me parece, não é o Carpini porque o Carpini joga assim ou assado. É porque o Carpini foi bem no Água Santa e no Juventude. Vamos dar uma chance a um jovem treinador. Cara, se é para dar uma chance, é para dar uma chance mesmo. Então você tem que bancar o cara. Agora, a pressão que tem, a torcida contra. Agora as organizadas também estão contra. Né? Os líderes das organizadas se manifestaram. O povão ontem no estádio xingou o técnico. Eu acho que é insustentável, ele não consegue. Não consegue. Agora faz o quê? Quarta-feira põe o Milton Cruz contra o Flamengo? Ou põe o Carpini? Agora os jogadores parece que gostam do técnico. Sim. Ele faz o quê? Aí você mexe no técnico, aí bota um outro. É um problema, né? É um problema. E tem o Flamengo, depois tem quem? O Atlético Goianiense fora. Atlético fora. Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. E Palmeiras. Olha a sequência. A chance de tomar ferro num monte desses jogos aí é muito grande, hein? O Pedro não queria provocar, porque diz que eu provoco. É só uma observação. É uma observação em cima de fatos, ok? Estreia no Brasileiro. O Red Bull Bragantino empatou com o campeão da América na casa do campeão da América. E o São Paulo perdeu do vice-campeão cearense jogando no Morumbi. É só uma observação. Começamos assim o campeonato. E aquela disputa, né? Ano a ano. Então, primeiro episódio. O Bragantino empatou com o vice-campeão com o campeão da América no Maracanã. E o São Paulo perdeu para o vice-campeão cearense no Morumbi. E só confirmando aqui a estatística, 9 jogos em que o Fortaleza não perde para o São Paulo é a maior sequência da história do confronto. Entre Fortaleza e São Paulo, o tricolor sai derrotado no estádio do Morumbi, Bruno Prado. E fica essa pressão em cima do técnico, como disse o Mauro, nas arquibancadas não é unanimidade, na rede social então nem se fala, porque às vezes a gente vê manifestações em rede social que às vezes não se confirmam nas arquibancadas. Mas não, Carpini não é unanimidade nem na arquibancada, nem na rede social. Não é, né? Até a última vitória do São Paulo com o Fortaleza foi em 2020, quando o São Paulo chegou a liderar o campeonato ali com o Fernando Diniz, foi um jogo até lá no Castelão. Depois disso não venceu mais, né? Com o Vojvoda nunca venceu. E assim, o Carpini, eu também acho que é uma questão de tempo só, porque eu também, nessa coisa, ok, eles estão bancando, se eles não demitem, eles estão bancando, mas eu também sinto falta, assim, de bancar, assim, publicamente, de chegar, até por ser um cara novo, e tá muito pressionado, de chegar o presidente publicamente, né? Tem um vídeo só dele falando com um torcedor lá, só foram 14 jogos. Mas chegar publicamente, não, ele é o treinador, ele vai ficar, a gente acredita no trabalho. O próprio Muricy, que é um cara que tem uma história no clube, tem um peso ali, um técnico tricampeão brasileiro. Então, se eles querem bancar, eu acho que eles, pela situação que está, eu acho que eles deveriam se colocar ali publicamente mesmo. Ó, não, ele vai ficar, a gente acredita no trabalho, a gente acha que vai melhorar e vamos mantê-lo, né? Quando não tem essa manifestação pública, dá a impressão que é uma questão de tempo mesmo, ou talvez questão de escolher um treinador, né, de ter um nome de consenso ali, que por enquanto, até onde se sabe, não tem um nome, né? Então, talvez quando tiver,
Isso deve acontecer porque essa tabela aí que o São Paulo vai ter, os próximos 4 jogos, são dificílimos, né? Dificilmente. Não vai ser nenhuma surpresa se não vencer nenhum aí. Flamengo no Rio, Atlético Goianiense lá em Goiânia, não é um jogo fácil. Tabela... Barcelona em Guayaquil e Palmeiras aqui no Morumbi. Né? Essa tabela é melhor esperar, porque senão vai cair o futuro técnico. Manda o Carpini embora, traz um outro, depois desses 4 jogos, o cara vai embora também, pô. Vai tomar 4 porretadas, muito provavelmente. São Paulo não é favorito de nenhum desses jogos. Muito pelo contrário. O São Paulo contra o Palmeiras, ele é zebra, não é favorito. São Paulo lá em Guayaquil, ele é favorito? Claro que não. Contra o próprio Atlético Goianiense lá no estádio do Atlético, não é favorito. Não é favorito, é um jogo. E contra o Flamengo no Rio é brincadeira, né? O Mauro citou o trabalho do Dorival Júnior, a exceção na temporada do São Paulo, comparando com o São Paulo de 22, dirigido pelo Rogério Ceni, foi a Copa do Brasil. Tirando a Copa do Brasil, os números são parecidos ou até mesmo iguais, né? A campanha do São Paulo, do Ceni, de 22. Inclusive, Rogério Ceni, que foi demitido no ano passado, deixou o São Paulo após uma vitória contra o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, dentro do estádio do Morumbi, por 2-0. O Carpini derrotou o Poçante Cobresal do Chile também por 2-0, mas permaneceu no cargo. Agora a gente está falando, se não ganhar contra o Flamengo, aí a situação fica insustentável. Mas, né, se for para ficar assim, todo jogo ameaçado, com essa sequência que o São Paulo tem pela frente, não sei. Ou o São Paulo vai demitir mesmo o Carpini, ou até mesmo o Carpini pode chegar e falar, não dá mais para continuar assim com essa pressão toda, não tem como seguir o trabalho desse jeito. Bruno Prado e Flávio. São Paulo ganhar do Flamengo tem que chamar a inteligência artificial do texto para explicar. Não dá, não tem condição. Você vai depender do jogo do Flamengo. Mas o importante eu não ouvi ninguém da direção de São Paulo dizer que dependia disso. Isso é papo de rede social. E rede social eu levo a sério até o segundo ou terceiro capítulo só. Então, é muito importante dizer isso. Não ouvi ninguém da direção de São Paulo falar, vai ficar até o Flamengo. E sobre isso que você falou, assim, os resultados do São Paulo nos últimos anos, eles são realmente muito parecidos. É um padrão. Eu não estou dizendo que é bom. Claro que não é. A maior parte deles não é bom. Mas é um padrão que indica que o nível do time é mais ou menos esse. Algumas comparações. Nas últimas 3 edições do Campeonato Paulista, São Paulo ele fez mais ou menos o mesmo número de pontos. Acho que teve um ano que ele fez 1 a mais. Acho que foi 22, ele fez o mesmo número de pontos que 23, aí ele fez... Não, perdão, 22, 23, 24, isso. Ele fez o mesmo número de pontos, 22, 23, fez 1 ponto a menos esse ano. A campanha é muito parecida. Até o ano passado também caiu nas quartas de final nos pênaltis para um time meio pequeno. Caiu para o Água Santa, agora caiu para o Novo Horizontino. É um padrão muito parecido. Nos últimos 2 anos jogou a Sul-Americana, passou fácil pela primeira fase, fez até a mesma pontuação, 16. Em 23 com o Rogério, em 22 com o Rogério, chegou à final, perdeu para o Del Valle. Ano passado chegou nas quartas, caiu para a LDU. Inclusive essa coincidência de serem 2 times equatorianos. Agora esse ano está na Libertadores, que não disputou nos últimos 2 anos. E no Brasileiro, as últimas 3 edições de Brasileiro do São Paulo foram ruins. O São Paulo, ele foi em 21 foi 13º, em 22 ele foi 9º, em 23 ele foi 11º. Essas são as últimas 3 campanhas do São Paulo. A exceção foi a Copa do Brasil mesmo, que até no ano anterior chegou na semifinal, não foi mal, perdeu para o Flamengo e agora chegou à final. E nos 2 anos até eliminou o Palmeiras. Então são campanhas muito parecidas, né? Então é mais ou menos um padrão do São Paulo nos últimos anos, independente de quem esteja no comando. É claro que a gente tem que questionar o trabalho do técnico, Sim. né? A gente tem que questionar o trabalho do Thiago Carpini, mas nessa questão do elenco, Flávio, até na sexta-feira você fez aqui uma reflexão que o São Paulo perdeu 2 jogadores considerados titulares, o Beraldo foi para o Paris Saint-Germain e o Caio Paulista foi para o Palmeiras, em comparação do ano passado para cá. E as contratações do São Paulo? Né? Ferreirinha, que não era necessariamente um titular do Grêmio, o Eric, que disputou o ano passado a 2ª divisão pelo Ceará, Bobadilha, que veio do Cerro Porteño. Então não dá para dizer que o elenco do São Paulo melhorou do ano passado para esse ano. Principalmente no fator zaga, né? A saída do... Não dava para evitar a saída do Beraldo, é claro. Mas o que eu quero dizer é que o elenco de São Paulo é um elenco limitado. Até pela condição financeira. Então o elenco de São Paulo é um elenco limitado. E aí eu tenho a impressão que o torcedor acha que o elenco de São Paulo é ótimo. Talvez pela ilusão da Copa do Brasil. Mas não é um elenco fraco, é um elenco nota 6. O São Paulo joga um futebol nota 6. 5,5, 6 é o que dá para jogar. Se você comparar com outros elencos, você vê que o São Paulo é inferior.
Então não adianta, o São Paulo é inferior, o elenco é inferior. A condição financeira do São Paulo não permite ter um elenco muito melhor do que esse aí. E esse elenco não consegue ganhar, não dá para ganhar. O time é fraco, o time é limitado. E com essa mudança de treinador não adianta nada, vai continuar do mesmo jeito. O São Paulo tem um elenco pior que o Fortaleza? Não, mas o Fortaleza tem um trabalho mais consistente. Então é isso. E só que o torcedor de São Paulo acha, de um modo geral, que o São Paulo tem um baita elenco, um elenco espetacular. O elenco de São Paulo acha que o Ramos Rodrigues é o Ramos Rodrigues da Copa aqui no Brasil, da Copa 2014. Então não dá, né? Desse jeito fica complicado. É esse o ponto. O elenco de São Paulo é limitado. São Paulo cria oportunidades e não consegue fazer gol. Não consegue porque erra, porque tem dificuldade, tem deficiência. O problema é esse, dificuldade. É um time apavorado, eles ficam assustados. Eles se matam, eles correm, tá? Mas é um time assustado, é um time apavorado. Não adianta. De vez em quando aposta num garoto e tal. Esse Willian tem entrado aí até relativamente bem. Se ele for fixado como titular, será que ele segura a bronca? Não sei. Mas é assim. O que salva o São Paulo é um outro jogador de Cotia. Quem é o melhor destaque do São Paulo? Era o Beraldo no ano passado, agora é o Pablo Maia, já no ano passado era outro destaque. E as contratações, elas não acrescentam ao São Paulo. São Paulo deveria ter um critério, de repente, de apostar, como já fez lá atrás, os menudos, sabe? Fazer alguma coisa mais prática, mais barata, mais funcional e não criar ilusão. Não criar ilusão. Esse menino, o André Silva, ele está entrado bem. Tá, mas ele é jogador do Portimonense, gente. Ele tem limites, é claro que ele é um jogador. Tá funcionando até porque ele está fazendo diferença com relação ao nível que o São Paulo está apresentando. O Luciano não está jogando nada faz tempo. Aí fica difícil. O Luciano é mau jogador? Não, mas também o Luciano o quê? Nota 6. Quando está bem, 6,5. E quando ele está mal, ele não joga nada. Ele perde muito lance, perde muita oportunidade e tal. Aí não adianta. Agora, que é um time que se mata, mas isso é muito pouco. Não é só correr, né? Tem que ter técnica, tem que saber jogar. Outra coisa, Pedro, do ano passado, que dá para comparar, além da saída dos dois titulares, do Beraldo e Caio Paulista, aquele time titular que ganhou a Copa do Brasil, e como o Mauro disse muito bem, foi uma exceção na temporada, não foi uma temporada, foi um mata-mata. O São Paulo foi muito bem e com mérito ganhou do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. O São Paulo fez 17 jogos esse ano. Além dos dois que saíram, o Nestor, que era um titular daquele time, inclusive fez o gol do título, só fez 2 jogos. Essa questão das lesões. O Lucas fez 8 jogos esse ano. O Lucas jogou metade dos jogos do São Paulo. O Rafinha fez 5. O Wellington Rato fez 9. Então tem pelo menos mais 4 titulares que jogaram alguns metade, o Rato e o Lucas, e outros menos que a metade, né? O Rafinha e o Nestor. Então é um outro time que ainda não funcionou, não andou, isso é um fato. Né? E o Carpini, claro, tem a sua responsabilidade nisso, mas é uma outra equipe. Né? Os 2 titulares foram embora e 4 deles jogaram no máximo metade dos jogos por causa de lesões.